Olá, boa noite. Boa noite, gurias. Como estão? Quero agradecer quem tá aqui, quem tava esperando pra gente começar. Hoje vai ser um tema bem especial, bem especial porque traz muita clareza, né, de todo um processo que a gente vivencia no nosso dia a dia. E a ideia realmente do projeto Mãe Intuitiva é nos munir de muitas informações, de muito conhecimento, né, do interno e do externo, porque tudo faz parte de nós, né? Nós estamos conectadas com o todo, então é importante a gente entender como que o todo se manifesta, né? Como que o todo se movimenta. Oi, Flávia. Então entender as pessoas que estão à nossa volta, né, o papel dessas pessoas. Né? A gente teve um momento que nós escolhemos essas pessoas para estarem perto de nós. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais todo esse processo, né, que a gente construiu antes de chegar aqui nessa vida, nessa existência. Então o tema hoje da nossa aula, que é a aula 3 já do projeto, a gente já falou um pouco sobre intuição, a gente já uniu alguns papéis lá na nossa primeira aula, né, que são as nossas personalidades que vão se perdendo de alguma forma por causa das situações do nosso dia a dia e principalmente esse papel mãe que acaba nos consumindo boa parte do nosso tempo. Isso faz com que a gente acabe deixando para trás alguns papéis. Então a gente fez uma reintegração, né, dos nossos papéis, dos nossos dons, das nossas virtudes, e ao longo de todo o projeto a gente vai trazendo sempre situações que são importantes. Para quem está no grupo do Telegram, quem ainda não está, avisa, manda mensagem ou acessa o e-mail, porque pode ter um e-mail lá do Mãe Intuitiva pedindo para você entrar no grupo. Né? Lá no Telegram eu tenho trazido algumas coisas e pedido ajuda, né, para a gente poder construir essas aulas para que realmente seja algo bem comunitário, né, colaborativo, e que vocês possam trazer aquilo que mais tem necessidade. Né? Eu fiz até uma enquete pedindo algumas informações do que era mais necessário e a maioria, né? A maioria marcou que tudo é necessário, mas em segundo lugar ficou o autoconhecimento. Então acho que se conhecer, eu tenho certeza, porque eu passei por isso, abre todos os caminhos para que o restante apareça e se resolva e as coisas sejam construídas. Né? Então hoje a gente vai falar sobre família. Né? Por que a gente escolhe determinada família? Qual é o propósito espiritual da mãe? Qual é o propósito espiritual do pai? Qual é o propósito espiritual do filho? E nós, muitas vezes, somos todos esses papéis, né, na mesma vida. Às vezes tem mãe que também faz o papel do pai, né, assume esse propósito. E o filho sempre tem uma mãe, tem um pai, e quando a gente se torna mãe ou pai, ou mãe e pai, a gente também tem um filho ali que também tem um propósito. Então é uma corrente ali que nunca tem um fim, né? É a nossa linhagem que vai acontecendo a partir desse elo, dessa ligação. E tem uma estrutura para isso, né? O pai, a mãe e o filho, eles são uma tríade muito poderosa, que se a gente olhar para essa tríade, a gente consegue olhar e entender, né, essa tríade, a gente consegue mudar a forma como a gente conduz a nossa vida através dos nossos pais e também dos nossos filhos. Então, essa tríade, ela se fortalece, ela muda, ela fica muito mais positiva, muito mais conectada, né, muito mais alinhada.
Então a gente quebra muitas sujeiras que estão nessa corrente aí, que não, daqui a pouco até essa corrente está enferrujada, está precisando renovar ela, renovar algumas conexões para que essa corrente se fortaleça novamente. E a gente tem esse propósito aqui também. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso agora ao longo da aula e mais para o final a gente vai ter um momento de prática guiada de meditação, tá bem? Se vocês quiserem trazer algo, pode colocar nos comentários que vai ter um momento também que eu vou respondendo ali, tá? Bom, família biológica ou não, são almas antigas que conhecemos desde o início da nossa existência. Nada é por acaso, né? A gente não cai de paraquedas aqui nesse mundo, nesse plano, né? Nós não chegamos aqui do nada e não vamos embora também sem fazer nada. A gente tem um objetivo aqui, a gente tem um propósito e ele é muito maior do que a gente imagina. E quando a gente fala sobre as famílias, né? Mesmo que seja uma família adotiva, ela tem o mesmo laço, a mesma força que uma família biológica, porque a ligação ela não é física, ela é uma ligação genética e energética. E a genética é a energia, né? Tem muitos estudos, tem comprovações científicas que trazem que crianças que são adotadas, pessoas, né, que são adotadas por famílias e criam aquele elo de amor, essas pessoas, elas começam a absorver o DNA daquela família. E eles começam o DNA daquela pessoa começa a sofrer uma mutação. E ele começa a se adaptar àquela família, ao DNA daquela família. Ele começa a absorver aquele DNA. Ele começa a fazer parte daquela grande corrente que aquela família construiu. Isso só é possível através do amor. A energia do amor é tão forte e aquela família ama aquela criança, aquela pessoa da mesma forma como uma criança que estivesse sido gerada ali, né, por aquela mãe, que essa criança simplesmente se torna filho. E não é necessário que essa criança saia, né, dessa mãe para ela ser parte dessa corrente, né? O cordão umbilical energético que a mãe tem com o filho, que nunca é rompido, né? Esse mesmo cordão ele é construído quando uma criança é adotada, através do amor. Através do amor a gente nutre essa criança. Então a gente vai mudando a forma de olhar para isso, né? Que nada é impossível quando a gente tem um olhar através da espiritualidade, né? Então toda criança que recebe amor, ela está sendo nutrida de alguma forma por aquela família que acolheu ela. Não necessariamente uma família que adotou, mas o ambiente em que ela está vivendo está trazendo para ela conexões energéticas espirituais, né? Depende da missão daquela criança, algo ali vai surgir, vai aparecer para que ela seja nutrida do que ela precisa para cumprir o propósito. Então, tudo isso a gente vai entendendo conforme a gente vai abrindo, né, expandindo a nossa consciência, nos autoconhecendo e conhecendo também o espaço que cada um tem, né, que todos nós temos, todos nós pertencemos, mesmo que pareça às vezes que a gente nem deveria estar ali naquela família, ou que tem alguém na família que parece que está errado ali, que não deveria estar ali, né? As famosas ovelhas negras, né, que por muito tempo eu me senti uma ovelha negra da família, mas não tem nada errado com aquela pessoa. Ela pertence àquela família, ela está dentro daquele elo e ela tem um propósito, mas ela precisa saber esse propósito.
E se todo mundo souber o propósito daquela pessoa, tudo fica muito mais leve, né? A gente cria um elo mais forte, a gente cria uma conexão positiva, né, com aquela pessoa, e toda a experiência da família acaba ficando muito mais positiva. Então essa família, ela é constituída por seres, né, seres espirituais, que somos nós, né, almas antigas que já se encontraram em outras vidas. Quando nós fomos constituídos lá pela fonte criadora, por Deus, nós recebemos algumas missões dentro daquilo que a gente manifestou que a gente queria, né? Então cada alma foi lá e manifestou o que ela queria, né? O que ela queria realizar. E outras almas, eu também tenho desejo de realizar isso. E se criou um grupo, um grande grupo de almas que tinham esse mesmo desejo de realizar. E esse grande grupo se tornou uma grande família, né? Criou um grande elo. Então a fonte disse: vocês vão então para a experiência na Terra, e lá vocês vão vivenciar situações e vocês vão precisar ir, voltar, e as coisas vão ir acontecendo. Então, todas as pessoas que estão hoje ligadas a vocês, elas já tiveram uma caminhada com vocês em outras vidas. É como se fosse a continuidade da história. Nada acaba e recomeça. A gente não tem um recomeço, a gente não volta para trás quando a gente falece aqui, quando a gente desencarna. A gente segue para a próxima etapa da nossa jornada. E se for necessário vir para a Terra para seguir essa próxima etapa, a gente vai vir. Se for necessário ir para outro planeta, quem sabe, a gente vai ir. Isso tudo é conduzido, né, pelo plano divino. Então, para a gente concretizar aquela manifestação que nós fizemos lá atrás, há muitos milhares de anos provavelmente, ou muitos mil anos atrás, é importante que a gente entenda que as pessoas que estão perto de nós, elas estavam lá atrás com a gente, elas estão vindo junto. Às vezes elas vêm como mãe, às vezes como filho, às vezes como irmão, às vezes como marido, né? Às vezes como um amigo. Então a gente vai reencontrando essas pessoas ao longo da nossa jornada. Quem aí já teve alguma experiência, por exemplo, de fazer algum atendimento terapêutico holístico e surgiu algo, né, para trabalhar alguma questão com alguém, e surgiu algo de alguma vida passada que tinha conexão com aquela pessoa. Isso acontece muito, né? É muito comum quando a gente está trabalhando algo com relação a alguém, a gente se conecta e entende que a gente já teve uma experiência com aquela pessoa em outra vida, e por isso que isso está acontecendo agora, porque aquilo que aconteceu no passado, naquela outra existência, não foi resolvido. Então essa situação ela vem para a gente conseguir resolver. É uma oportunidade. Então, quando a gente se depara com alguma situação de conflito com pessoas próximas de nós, que já estão na nossa vida há um tempo, que são pessoas que a gente considera importantes na nossa vida, a gente tem que olhar para essas pessoas e buscar entender quais são os aprendizados que vocês deixaram para trás e que são necessários resgatar agora para resolver. Quando resolve, fica leve, né? A comunicação fica amorosa, as coisas começam a fluir melhor. Então é importante a gente perceber isso, né? Quem são as pessoas? Isso é legal até anotar, se alguém tiver como anotar. Quem são as pessoas que estão na nossa vida, que nos causam algum tipo de desconforto, né? Ou algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Essas pessoas, elas têm um propósito conosco, e nós com elas, é mútuo, né? De cura, né? Seja uma cura
de alguma situação que aconteceu. Então é importante sempre observar isso. Então quem tiver a oportunidade de fazer uma lista, né? Fazer uma lista ali das pessoas que estão perto de vocês, não só necessariamente a família, mas pessoas que estão sempre convivendo, que vocês têm algum desconforto, é importante listar essas pessoas e ter consciência de que vai chegar um momento em que você vai ter que olhar para isso para resolver, né? É uma oportunidade de resolver para que tudo fique leve, para que tudo fique positivo. Tá? A família de alma são almas conectadas com a nossa alma, que estão na mesma missão que nós, neste ou em outro plano. Então, além da nossa família biológica, nós temos uma família de alma, que não necessariamente pode ser a nossa família. A família de alma é aquele grupo com um propósito semelhante, com uma missão semelhante de se desenvolver aqui, que veio para esse plano ou não, né? É possível que nós tenhamos pessoas que são da nossa família de alma, que estão em outro plano, né? Que estão no plano espiritual nesse momento, mas essas pessoas, né? Esses seres, né? Essas almas, elas estão conectadas conosco. E de alguma forma, a consciência delas se manifesta através de nós e a nossa através delas. Então, a comunicação através de telepatia, né? Que tu tá pensando na pessoa, do nada a pessoa tá pensando em ti. Isso é telepatia, só que a gente acha que é tudo coincidência, né? Mas quanto mais a gente expande a nossa consciência e abre, né, esses nossos dons naturais de telepatia, a gente percebe que, na verdade, nós podemos enviar pensamentos para as outras pessoas quando a gente está pensando nelas, né? Naturalmente isso é possível. A nossa família de alma são pessoas que têm uma energia, uma frequência muito parecida com a nossa. E essas pessoas, elas vêm sempre para agregar. É diferente da nossa família biológica, que normalmente vem com muitos aprendizados, né? Muitos desafios, porque são almas que a gente está num processo há muito tempo de caminhada espiritual, de caminhada de curas, de situações que a gente vivenciou no passado, de erros que a gente cometeu, né? Para poder corrigir tudo isso, conectados com essas pessoas que passaram na nossa vida. A gente vai sempre conectando mais e mais e mais e mais pessoas, porque esse elo, essa família biológica, ela não acaba, né? Tu vai seguindo sempre, vai acontecendo novas encarnações e essa família vai sempre se reconstruindo e crescendo. A família de alma é diferente. Nós podemos ter pessoas na nossa família, sendo a nossa família de alma. Existem muitas pessoas muito abençoadas que já chegam num nível de desenvolvimento que nascem na sua família de alma. Eu lembro quando eu estudei sobre isso, o mestre que estava dando aula sobre isso, ele falou: eu tive o privilégio de nascer na minha família de alma, mas não é comum, né? Comum é termos desafios na nossa família. E a nossa família de alma normalmente são pessoas, são almas externas, mas isso não é uma regra, né? Cada um de nós é muito único e para cada um de nós faz sentido um ou outro. Então, apenas se conecte com pessoas que você tem essa afinidade energética, que você se sente em casa com essa pessoa em qualquer momento, que tu pode ficar 1 ano sem falar com ela e quando você reencontra essa pessoa, parece que você viu a pessoa ontem. Então é muito forte a conexão. E a família biológica, quando não tem essa conexão da família de alma, ela tem
mais desafios, né? A gente tem que trabalhar as curas com relação a essa família. Nós temos propósitos múltiplos. O meu plano de alma, ele não é único, tá? Tu veio pra cá pra... a primeira vez que eu acessei o meu plano de alma, eu entendi que eu vim pra Terra para aprender a autoaceitação, né? O amor próprio. Eu entendi que era isso que eu precisava aprender. E fazia muito sentido, né? Com relação à minha mancha. E quando a Lu nasceu também reafirmou essa questão da autoaceitação, né? Vinha muito forte para mim, né? Eu tive uma filha que não consegue esconder, né, a sua característica genética, né, que é a síndrome de Down, que tu olha e tu já identifica. E eu entupia minha cara de maquiagem para esconder uma mancha, então não fazia sentido nenhum. E eu entendia que esse era o meu propósito, que eu precisava curar isso. E aí eu curei isso. E aí tá, e agora? Acabou? Não, abre uma nova página do plano. Então a gente tem, o nosso plano de alma é um livro imenso, cheio de possibilidades, com múltiplos propósitos, que a gente vai fazendo, folheando essa página. Pode ser que a gente fique a vida inteira na mesma página. Se a gente estiver feliz, tá tudo bem. Se a gente não estiver feliz, não tá tudo bem. Então é importante identificar. Eu tô na mesma página há quanto tempo? Isso tá me fazendo feliz? Isso não tá me fazendo feliz? Identificar por quê para poder virar essa página. Então é necessário uma cura para virar a página. Então, quando eu virei a página, eu entendi. Nós temos propósitos múltiplos nos diversos papéis que a gente assume vindos nessa experiência na Terra. Então, vou compartilhar um pouco sobre o papel pai, o papel mãe, o papel filho. O papel pai, o papel do pai, né, dessa personalidade que a nossa alma assume em algum determinado momento na nossa existência, esse papel ele foi dado ao homem, né? Na nossa... Lá atrás, quando a gente iniciou a nossa existência humana na Terra, nós tínhamos os dois sexos no mesmo corpo, né? Nós éramos hermafroditas. E aos poucos, com todos os processos de mutações que nós passamos, que foram muitos, em torno de 200 mil anos atrás, a gente se tornou o que a gente é hoje, assim, mais ou menos o que a gente é hoje. Então, teve essa divisão, né? Foi entendido que era necessário ter um yin e yang forte em cada ser e que era necessário uma força, iniciar um processo de reprodução genética, né, de humanos a partir do corpo, né, para que eles saíssem como bebês, e todo esse processo iniciou, porque antes nós encarnávamos adultos já. Era tipo, plim, estou aqui, né? E então mudou muito todo o nosso processo de encarnação, de evolução, de crescimento, e foi criado um papel, né, uma personalidade pai. Essa personalidade pai, ela ficou com a força da razão, com a força da estrutura, com a base, com a solidez, com a segurança, com a coragem. Esse é o papel do pai. O papel da mãe, ele ficou com a nutrição, com o amor, com a cura, com a emoção, com o lado emoção, com a abundância,
com a prosperidade e a cocriação. Toda a materialização ficou com a mãe. Então faz sentido que ela materializa uma nova vida, né, dentro dela, e mesmo que não tenha materializado dentro, ela materializa essa vida fora através da conexão de amor. E a mãe, então, ela ficou com esse propósito. E esse é o nosso propósito. Só que para nós entendermos o propósito dos nossos filhos, a gente tem que entender que nós também somos filhos. E nós também temos o propósito do filho, porque nós temos múltiplos propósitos. E aquela mãe que é pai e mãe, né, que faz o papel do pai, ela ainda precisa equilibrar esse fator da estrutura, da segurança, da coragem. Então é uma missão bem importante e muito desafiadora, né? Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente precisa assumir também esse papel. Quando a gente chega no papel filho, a gente olha para esse filho que ele começou a ser reproduzido, né? Como um bebê, como uma criança pequena que não sabia nem caminhar, que não sabia comer, que não sabia falar, há uns 200 mil anos mais ou menos. E quando chegou esse momento, foi trazido uma nova forma, né, de criar, né, de co-criar esses humanos, né? Como que era essa nova forma de co-criar esses humanos? É ativar, é trazer um propósito, né, para aquela criança, para aquele filho, antes dele se transformar na mãe ou no pai. Antes de se transformar na mãe ou no pai, aquela criança ela tem só o papel filho. O papel filho é ativar curas na sua linhagem. Então o filho ativa gatilhos de cura na mãe e ativa gatilhos de cura no pai. Ele vem com esse propósito. Por que ele faz isso? Porque ele espelha aquilo que o pai e que a mãe estão sentindo. Basicamente. Como a mãe nutre, ele espelha muito mais a mãe do que o pai. A mãe é que dá a nutrição, né? Então, ele vai espelhar muito a mãe. Muito a mãe. O pai, ele já traz a segurança, a estrutura. Então, o pai é diferente. Essa é uma conexão muito forte, mas o espelho que a criança faz do pai é sempre muito diferente. É muito mais difícil da gente identificar. As emoções, né? Aquelas emoções à flor da pele, né? Aquela ansiedade, todos os comportamentos e as reações das crianças, elas estão relacionadas ao papel mãe, a mãe que eles têm. A mãe que faz o espelho. Por quê? Porque esse filho tem o propósito de ativar curas na sua linhagem, na sua mãe, no seu pai. E se o pai e a mãe curam, eles curam também a avó, o vô. Porque quando cura a mãe, quando cura o pai, de alguma forma ativa aquele filho que eles já foram e aquele filho é curado. E ele transforma essa cura além, para a linhagem anterior. E assim por diante. E a gente pode conectar uma única cura, uma única transformação de um filho espelhando na mãe, reverberando no pai. Ele consegue atingir 7 gerações. E não só para trás. Isso que é o mais incrível. A gente também cura 7 gerações para frente. A força dessa cura da nossa linhagem, ela reverbera 7 gerações para frente e 7 gerações para trás, através da força do amor. Então, quando a gente identifica, né, nos nossos filhos
algum comportamento que não é adequado, que a gente entende que não é legal, ou que está fazendo mal para ele, que está refletindo também no restante, presta atenção em você. A mãe, ela é o alicerce do pai, ela é o topo da pirâmide, né? A gente tem a tríade, a gente tem a mãe. A mãe, ela é a cocriação, ela é a nutrição, ela nutre aquela tríade. Ela nutre o pai, porque ela traz todo o equilíbrio, toda a abundância, toda a prosperidade, todo o amor, né? E ela nutre o filho. O filho, ele fica espelhando essa mãe. Se essa mãe estiver muito tranquila, se sentindo feliz, realizada, fazendo aquilo que ela ama, né? Bonita, se amando do jeito que ela é, se aceitando, como que esse filho vai reagir? Ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir alegre, ele vai se sentir bonito. Então tudo isso reflete diretamente nos nossos filhos. Então o propósito dos filhos é curar a nossa linhagem, curar tudo que passou e ter filhos diferentes. Então, eu tenho certeza que eu estou ajudando a minha linhagem a se curar, tudo que passou, e eu tenho certeza que eu estou criando uma nova linhagem. E a minha linhagem nova vai criar uma linhagem ainda mais incrível, ainda mais livre, né, de toda a carga genética negativa que naturalmente aconteceu pelas situações que eles vivenciaram. Então, expandir e dar sequência na linhagem é o propósito do filho. Então, se ele está numa família onde a mãe reclama o tempo todo, se acha feia, briga o tempo todo, bate, se chama, né, de feia, diz que não merece nada, como que esse filho vai reagir? Ele vai bater? Ele vai sentir raiva? Ele vai crescer, ele vai reclamar, ele vai ser igual. Ele vai dar sequência nessa linhagem. Esse é o objetivo. Só que quando a gente identifica que o filho está assim, às vezes a gente identifica mais no filho do que em nós, porque a gente já está no piloto automático. E aquela reação da criança tira a gente do piloto automático. É a hora de olhar para a mãe. Até estava isso no meu Instagram escrito assim bem grande, eu tirei agora há pouco tempo, mas a cura da mãe é a cura do filho. Faz muito sentido porque é exatamente isso, esse espelho com o objetivo de expandir a linhagem que a criança tem é através da mãe. Então a gente precisa olhar para nós, né? O autoconhecimento, entender quem nós somos para que a gente fique bem. E aí a gente vai construir uma linhagem nova. A gente vai ter a oportunidade dos nossos filhos serem diferentes. E mesmo que os nossos filhos sejam grandes já, quando a gente muda em nós, a gente muda nos nossos filhos. Se a gente muda numa linhagem que nem está mais nesse plano, imagina dos nossos filhos que estão aqui do nosso lado. Tudo muda. O tempo todo é possível mudar. E o filho também tem o papel de aprender a ser um humano. É uma alma muito antiga que está aprendendo a ser um ser humano. Ela não lembra como é que faz isso. E a gente tem o papel de ensinar também. Então, tudo isso forma essa tríade poderosa. E quanto mais filhos, mais curas são ativadas, né? Mais situações a gente vai enfrentar para a gente olhar e se curar, né? É uma bênção, porque a gente mergulha num processo muito profundo de cura. Então, quanto mais filhos nós temos, mais a gente tem curas, oportunidades para mudar a nossa vida. E eu digo assim, é muito impressionante isso, porque eu co-criei, né? Eu imaginei que a minha terceira gestação seria
incrível, que eu ia ganhar bebê e que tudo ia ser diferente, porque nas outras vezes eu não conseguia amamentar, tive muita dificuldade, enfim, muitas coisas aconteceram que eu não consegui ter um pós, né, um pós-parto ali, um puerpério tranquilo. E veio a Maia e eu, nossa, pessoa, né, tô evoluída agora, né, agora vai ser maravilhoso. Peraí, não é bem assim. Quando a gente tem um bebê pequeno, né, todo mundo já passou por isso, quem tá aqui, a gente ativa muitas curas. Quanto mais filhos, mais ativações a gente faz. E a Maia veio para ativar curas muito profundas, muito profundas. E eu passei por momentos muito intensos assim. E tudo certo, mas nunca é igual como a gente imagina uma criança. Por quê? Porque é uma alma que está vindo para aprender a ser um humano. Então ela não sabe nem dormir, não sabe como dormir, não sabe fazer nada. A gente tem que ensinar. A gente também não sabe bem como fazer isso, né? A gente tenta fazer de um jeito que não, normalmente, provavelmente se fosse instintivamente, né? Que se a gente usasse o nosso instinto, instintivamente, desculpa, a gente faria muito melhor do que usando o nosso lado racional, né? Então, e essa alma vem com esse propósito de curar a sua linhagem, de ativar curas na nossa linhagem, que é através dessa mãe. Então a gente é muito, pensa, quem é o ser mais poderoso que existe na Terra, né? É a mãe. A mãe tem o poder de gerar uma vida aqui, de cocriar, de materializar uma vida. Ela tem o poder de abraçar as curas que a sua linhagem precisa, através desse filho, né? Abraçar junto com esse filho, né? E se abraçar o filho fica mais fácil, né? E essa mãe, ela tem o poder ainda de libertar toda essa linhagem. Então olha a grandiosidade que nós somos. E a gente acha que a gente não é nada. Muitas vezes a gente acha que a gente não é nada. Então, gostaria muito que você olhasse com esse olhar, né? A mulher, ela é um portal que traz essas almas. Hoje esse é o portal. Em outros tempos existiam outros portais. Mas, diante de muitas coisas que aconteceram, era necessário criar um portal mais seguro. E o portal mais seguro que poderia existir somos nós. Nós somos o portal. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. E a gente tem que sempre pensar nisso, né? Lembrar disso, porque a gente sabe, mas a gente esquece. E eu tô quase chorando. Vou me segurar aqui. A fonte criadora, ela pensou em tudo, né? Quando nós, almas, decidimos sair lá da luz branca, lá no infinito do universo e ter experiências fora de lá, a fonte nos deu essa oportunidade, né? Deus permitiu que nós pudéssemos ter experiências fora da luz. E agora a gente está tentando voltar para a luz, né? Porque, não, peraí que eu acho que eu quero voltar para a luz. A gente ganhou esse presente e a gente está aqui. E a fonte, ela pensou em tudo, para que tudo acontecesse da forma mais elevada. Pensou em como nós poderíamos experienciar essa vida física, né, aqui, biológica, nesse planeta, sem perder a conexão com a nossa família espiritual, a nossa família cósmica. E sem perder todo o histórico da nossa existência, né? A gente guarda esse histórico no lugar mais seguro que existe, que é o nosso campo energético, né? A nossa alma, a nossa biblioteca aqui da eternidade. E é por isso que nós somos os seres mais
Deus nos designou, né, ele construiu uma forma de guardar as verdadeiras histórias da Terra, porque ele sabia que as trevas, né, a época sombria da Terra, que foi todas as guerras, as coisas que aconteceram, ela iria acontecer. Então era necessário guardar toda a história da Terra num local muito seguro. E era necessário que todo o processo de nascimento, né, das almas aqui fosse seguro também. Então, foi construído todo o nosso sistema reprodutor e o nosso campo energético através de camadas de energia lá dentro desse campo, que a gente não consegue ver com os nossos olhos aqui, mas a gente consegue ver com o nosso olho espiritual, né, que a gente desenvolve, e isso vai abrindo aos poucos conforme a gente vai se conhecendo. Ele guardou todas as informações da Terra, todas as informações da nossa existência estão aqui dentro, desde a primeira vez até hoje. Ele fez isso para que nós pudéssemos ter a experiência sem perder a memória, sem saber, né, como que era a nossa vida antes, né? Porque vai chegar um momento que a gente não vai estar aqui e é uma continuidade, é necessário que seja da forma como é. E nós temos uma missão que ela não é só individual. Nós temos o nosso plano de alma, que é aquele nosso livrinho que a gente vai folhando ele, né, a cada plano que a gente vai evoluindo. E nós temos também uma missão que é coletiva. O nosso plano de alma, ele é conectado a essa missão coletiva e conectado com todas as outras almas. Qual é a nossa missão coletiva? Quem aí consegue me trazer, compartilhar aqui no chat, nos comentários, qual é a nossa missão coletiva? Vocês têm ideia do que seria a nossa missão coletiva, a missão que nós temos em conjunto com todas as pessoas que estão aqui? O pessoal tá tímido. Bom, pensando que nós temos um livro onde nós temos a nossa missão individual, que é o nosso plano de alma, e nós temos também a nossa missão coletiva, né? Qual é a nossa missão coletiva? A nossa missão coletiva é restaurar a consciência de Gaia, que é o espírito da Terra, né? Resgatar, então, a consciência do planeta Terra. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente resgata a consciência do planeta Terra? Através do nosso autoconhecimento. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente entende que nós temos toda essa linhagem que nos acompanha há muito tempo. A gente compreende que essa linhagem tem uma conexão de cura conosco. A gente entende que nós guardamos todas as informações da nossa existência lá desde o começo até hoje. E não é à toa que essas informações estão com a gente. Vai chegar um momento em que a gente vai acessar essas informações como se fosse uma lembrança, uma memória. Eu tava lá, eu vi os dinossauros, sei lá, vai vir as memórias das situações que a gente já vivenciou. E é muito forte, é muito lindo de ver, é como uma memória vivida nessa vida. Eu já acesso essas memórias e é muito, muito incrível saber o que a gente já vivenciou e saber quem nós somos, de verdade.
né, que vai muito além, né, desse corpo aqui físico. Né? Então, essa consciência nós vamos resgatar através da nossa consciência. E quando a gente abre a nossa consciência, a gente começa a entender quem nós somos, naturalmente a gente vai se conectar com o nosso plano de alma, a gente vai entender o nosso propósito, a gente vai começar a não trabalhar, né? Mas usar os nossos dons, usar as nossas virtudes, usar aquilo que nós temos de mais rico para compartilhar, e aquilo que nós temos de mais rico compartilhado vai nos trazer a abundância. Todo esse processo ele vai se movimentando e as pessoas vão se movimentando também para isso. Essa é a nova era. Então, essa nova era ela começou e ela está caminhando. Aos poucos as pessoas vão começar a despertar, se dar conta de que estão no piloto automático e não vão mais querer viver assim. Elas vão querer mudar, elas vão querer entender quem elas são. E nós já estamos nesse caminho, né? Nós já estamos curiosos, alguns um pouco mais à frente, outros começando a jornada, não importa, cada um de nós está onde deveria estar. Então, é importante lembrar, né, que cada um vai despertar no seu momento. E claro que o momento em que a gente desperta e a gente pega os nossos dons e começa a usar tudo que nós temos de melhor para compartilhar, nós naturalmente estamos ajudando os outros, né? Nós naturalmente estamos colaborando com o todo, nós naturalmente estamos ajudando a consciência da Terra a ser despertada. Ela já está desperta, né? Ela nunca deixou de estar. A questão é que nós esquecemos que ela existia. E nós simplesmente destruímos, né, a nossa casa. Então é mais do que necessário esse resgate dessa consciência de que a Terra é a nossa casa e que nós precisamos cuidar dela. E isso vai acontecer. Se não acontecer, acabou a Terra, né, gente? Não tem escolha, a gente precisa ter consciência de que a Terra é um espírito, é uma consciência muito poderosa e muito, muito, muito abundante. Ela nos dá tudo. Então nós precisamos ter essa consciência e isso, despertar isso também nas outras pessoas. As pessoas elas vão começar a despertar, cada uma no seu momento. Vou trazer agora sobre a próxima aula para a gente dar sequência, né, aqui no projeto, né, sempre nas quartas às 20h20. Na próxima aula nós vamos falar sobre comportamentos e reações exageradas, né, que de alguma forma esses comportamentos, essas reações, elas desencadeiam uma desconexão espiritual muito forte, né? Que é a raiva, né? A raiva é um dos sentimentos mais poderosos que existe, só que negativo, né? Ele nos cria uma barreira de conexão com Deus, cria uma barreira de conexão com a nossa alma, com a nossa consciência divina. Então, quando a gente sente raiva, a gente está nutrindo essa desconexão. E quando a gente sente raiva, a gente nutre também a nossa linhagem de raiva. Então, a gente vai trabalhar isso, vou trazer mais sobre esses assuntos, como que a gente pode no dia a dia modificar um pouco, quebrar isso também com as outras pessoas que vivem com a gente, e a gente vai ter uma prática também poderosa de libertação dessa raiva. E agora a gente vai ter então uma prática guiada
para trazer uma cura da nossa linhagem, né? A gente vai olhar para essa tríade, né? Do pai, da mãe, do filho, com um olhar diferente, né? Fazer uma limpeza de todo o peso dessa escolha, né? De ter nascido nessa família, toda e qualquer situação que tenha de alguma forma te trazido algo ruim, para que você possa abrir, né, esse caminho de reconexão com a linhagem, né? Trazer essas curas, compartilhar essas curas, fazer com que essa linhagem seja leve para você, para que seja leve também para os teus filhos, para os netos, para toda a próxima linhagem que deve estar por aí logo.